Bom dia, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Peniel. Terça-feira, segunda semana que nós fazemos esse vídeo de devocional para os nossos grupos familiares. Se você ainda não teve oportunidade, eu convidaria você a tentar participar do grupo online do seu grupo familiar, onde vocês podem conversar, mesmo que seja pela tela. Mas se por algum motivo você não conseguir participar de um grupo online, do seu grupo familiar, eu convido você a usar esse vídeo no seu culto doméstico, com seus familiares, com as pessoas que habitam o seu lar. E essa semana eu queria chamar a sua atenção para um cântico de peregrinação ou um cântico de romagem, o Salmo 124. Cânticos de peregrinação ou de romagem ou dos degraus eram cânticos usados nas peregrinações até o templo. A cada passo, a cada quilômetro vencido, a cada cumprimento de uma etapa dessa jornada, que eram vários quilômetros, era uma distância bem grande até a adoração no templo, eles entoavam cânticos de encorajamento, como que para lembrar de lições valiosas ao longo da jornada, que é um espelho da vida. Ao longo da vida a gente precisa de encorajamento, algo que nos faça lembrar o quão importantes são as promessas do nosso Deus, as promessas de Deus para o seu povo. E um dos cânticos de peregrinação, o 124, diz assim: Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. O que aconteceria se ele não estivesse do nosso lado? O que aconteceria se o Senhor não estivesse do lado de Israel? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos seus dentes. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É assim que terminam os 8 versículos do Salmo 124, esse cântico de peregrinação. Imagine-se junto ao povo de Deus, junto da igreja do nosso Senhor Jesus, caminhando por um cenário talvez intimidador, caminhando por um cenário que talvez te recorde da fragilidade humana, caminhando por um cenário que talvez te lembre de que os seus melhores planos às vezes não dão certo. E você fica nesse sentimento ao longo da jornada da vida. O que você precisaria ouvir para não se deixar vencer pela ansiedade, pelo medo, pelo receio de se perder ou de ser destruído? A primeira coisa que eu preciso lembrar, cada um de nós, membros do corpo de Cristo, e cada um de vocês que se simpatizam com a Igreja Presbiteriana Peniel, para quem eu falo, precisa se lembrar de que Deus tem um plano não apenas para indivíduos. Deus tem um plano para um povo. Deus ajuntou um povo. Por que é importante lembrar disso? Porque às vezes nós achamos que tudo o que acontece no mundo se resume a nós, os nossos planos, as nossas vontades, o nosso desejo. E aqui nós vemos uma outra situação. Nós vemos Davi, é um salmo davídico, Davi anunciando que Israel deveria repetir uma verdade. Ele não disse ele deveria repetir uma verdade, ele não disse ciclano deveria repetir uma verdade, fulano deveria repetir uma verdade, ele diz Israel. Então a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa devocional é que nós somos um povo.
todo aquele que foi alcançado por Jesus Cristo pertence a um povo. O povo de Israel no Antigo Testamento, a sua igreja como ficou conhecida no Novo Testamento. Mas é um povo, uma comunidade, um corpo, uma estrutura orgânica. Isso significa que, sim, tragédias acontecem, sim, pessoas são atingidas por essa tragédia, e sim, um dia cada um de nós irá partir. Mas você não deve ficar intimidado com isso. Você não deve se sentir mal com isso, achando que tudo vai passar com um sopro do caos, com um sopro dos desastres desse mundo ou dos inimigos da existência humana. Não, porque se isso acontecesse, não haveria povo. É isso que o versículo 2 ao 5 está dizendo. Torrentes teriam nos afogado, águas violentas teriam nos afogado, os inimigos teriam nos engolido vivos se Deus não estivesse conosco. Se Deus não estivesse conosco, não haveria igreja. Não haveria igreja. A igreja é um testemunho da fragilidade. A igreja é um testemunho vivo da dependência da graça de Deus. A igreja é um testemunho vivo de que nós não somos deuses. Então, um corpo, uma comunidade que o tempo todo testemunha sobre isso é inconveniente para um planeta, para seres humanos que querem ser deuses, que querem ser heróis, que querem serem os salvadores, que querem ver tudo sendo feito à sua imagem e semelhança. E aí vem um grupo para dizer que não existe um Deus. É um corpo completamente indesejado. A igreja é um corpo completamente indesejado no meio das pessoas, no meio dos inimigos, no meio de tudo isso que está imerso em caos nesse planeta. Mas Deus está conosco. Deus está com a sua amada e santa igreja. Deus está cuidando de nós como povo do Senhor. Ele não nos abandonará. Todas as promessas que Ele fez a nós, desde a salvação, passando pela santificação, até a glorificação, a redenção desse mundo todo sendo feito novo e entregue aos filhos de Deus em Jesus Cristo, tudo isso o nosso Senhor prometeu e irá cumprir. Não importa o que aconteça, a sua promessa em relação ao cuidado, à proteção, à manutenção de um povo para si vai se manter, independente do caos do mundo. E aí, do versículo 6 ao 8, nós vimos que a reação do salmista é de profunda gratidão. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dos inimigos, pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. E aí ele reconhece que o Senhor é o seu socorro, Ele que fez céus e terra. É interessante também olhar e perceber de forma muito clara a comparação de que nós somos como pássaros numa armadilha. Nós caímos na armadilha. A cena é essa, é um pássaro preso numa armadilha. Não é que o pássaro foi sagaz, não é que o pássaro foi poderoso, não é que o pássaro foi forte e arrebentou a armadilha. Não, nós somos como pássaro completamente sujeitos a cair em armadilhas nesse mundo. Mas o Deus, Criador dos céus e terra, que quer ver esse pássaro livre, ele vai lá e quebra a armadilha e nos liberta. E esse pássaro, na figura de Davi, representando o povo, está anunciando: Deus é o meu socorro, Deus é o meu socorro. Meus amigos e meus irmãos, creia em Deus, Senhor dos céus e terra, que em seu Filho Jesus Cristo criou para si um povo que ele chama de seu,
e Ele protege esse povo com poder, Ele protege esse povo com autoridade. É verdade que os danos do mundo alcançam muitos de nós, e ao menos um alcançará a todos: a morte. Ao menos um deles, seja quando for, com 50 anos, com 60 anos, 80 ou 100 anos de existência, todos nós conheceremos ao menos esse dano. Mas a promessa de Deus não termina aí. A jornada se alonga para além da vida que nós conhecemos e ela adentra uma vida nova. Use esse salmo de peregrinação para se lembrar de que, mesmo diante das circunstâncias horrendas que a vida às vezes nos oferece, Deus é aquele que te liberta da armadilha. Deus libertará a sua igreja de uma armadilha após a outra. E quando o momento chegar de Deus manifestar completamente o seu plano, redimindo todas as coisas, ali nesse tempo, daqui a 1000, 2000, 1 milhão de anos, mas naquele tempo ainda existirá a igreja. Não existirão alguns impérios, não existirão alguns países, não existirão alguns dos maiores líderes desse mundo, mas a igreja ainda existirá. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, eu queria fazer uma oração para você. Pai amado, cuida de nós, cuida da nossa igreja, assim como o Senhor revelou a Davi e o inspirou a compor esse cântico tão precioso. Nós somos como o povo de Israel em peregrinação, mas peregrinamos por esse mundo, não tão somente por um lugar de adoração, nós peregrinamos pela vida e nós pedimos ao Senhor que nos dê essa confiança por trás das tuas promessas, por trás do teu plano maravilhoso de redenção, por trás, Senhor Deus, dos teus prazos que só a ti pertence, o prazo do dia onde o Senhor dará um basta para a morte, dará um basta para os inimigos. Esse prazo virá nesse meio tempo, nesse caminho, nessa jornada, a tua igreja sempre se manterá. Ano após ano, década após década, milênio após milênio, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe cada um daqueles que compõem esse grupo na nossa amada Igreja Presbiteriana Peniel. E que o Senhor abençoe cada um que compõe esse grupo em todos aqueles que estão espalhados pela tua igreja, pelo mundo. E que o Senhor abençoe com a descoberta do teu Filho Jesus e a descoberta dessa família na fé a todos aqueles que vagam nesse planeta ainda com medo, receosos de que não tenham a força suficiente para se livrarem das armadilhas que essa existência nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e boa semana.